Vamos assim unindo nosso pensamento, coração. Vamos cumprimentando os mentores que já estão aqui, nos esperando, nos aguardando. A equipe de André Luiz e de Emmanuel. Pedindo para que nós possamos ser envolvidos nas bênçãos celestes, ajudados nas nossas necessidades e possamos aproveitar essa lição de hoje, tão importante, tão difícil, da melhor maneira possível. Graças a Deus. A lição de hoje eu acho muito interessante porque é muito real, é muito atual. A eutanásia é uma discussão muito comum, a gente já sabe. A eutanásia é a morte facilitada, né? Muito discutida e aceita em muitos lugares. E herança, divisão de herança, problemas em divisão de herança também. Então, a gente vai ver esse capítulo que trata desses dois temas combinados. É um conflito em família, como a gente está vendo. A gente encontra aí um pai internado nas câmaras de retificação. Esse pai não tem nome. Interessante. A filha tem, o pai não tem nome. Se ele está nas câmaras de retificação, isso já denota o estado mental, moral que ele se encontra. Porque se ele tivesse chegado em nosso lar num estado emocional, mental bom, ele não teria que estar lá, certo? A gente sabe o estado que André Luiz chegou, que ele, pela ajuda da mãe, ele conseguiu pular aí o Ministério da Regeneração, ele não ficou nas câmaras de retificação, mas a gente sabe que ele chegou no Ministério de Auxílio aos trapos, né? Ele estava com cara de mendigo, acabado, né? Então, a gente imagina que esse pai também está numa situação complicada. A gente vê uma jovem filha dessa pessoa que está trabalhando para o reajuste amoroso da família. E aí a gente percebe duas coisas, que a idade cronológica da gente não tem nada a ver com a maturidade moral da gente. Então, muitas vezes, dentro da mesma família, a gente vai encontrar espíritos que nascem como filhos muito mais evoluídos do que os próprios pais, que têm uma capacidade, uma maturidade, um discernimento, uma disciplina que os pais não têm. Que às vezes a gente olha para os filhos e fala assim, gente, de onde essa criança aprendeu isso? Pai analfabeto, semi-analfabeto, mãe analfabeta, semi-analfabeta, e de repente vê uma criatura florescer desse jeito. Um exemplo desse é o Haroldo Dutra Dias, né? Que conta a história dele nascendo aí como um bebê não programado, a mãe empregada doméstica numa casa de classe média, e de repente ele floresce do jeito que floresce e é um orador, escritor, tradutor e etc, né? Então, como? Né? Então, a gente vê a beleza desse espírito que conseguiu sair desse problema todo, que em vez de ficar se sentindo vítima da situação que ele podia ter olhado de uma forma muito ruim, negativa, o que ele faz? Ele aproveita essa circunstância, essa experiência de extrema dor, e ele consegue aprender e se virar e se tornar um homem que consegue lidar com experiências variadas de uma forma muito boa, né? A Paulina é uma filha dedicada, a gente percebe que ela já está lá no nosso lar, a descrição a gente vai ver no próximo slide, eu acho que é importante a gente perceber isso, que o que a gente é por dentro, quando a gente está no plano espiritual, se reflete do lado de fora. Então, ela ama o pai, ela podia estar deixando o pai lá, o problema dele, sofrendo, não, ela está lá tentando ajudar o pai, tentando ajudar a família que está encarnada. Quando começa a conversar a descrição, eu achei muito interessante o que tá, da forma como André Luiz descreve isso. Fala, não decorreram um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Isso já mostra o valor dela moral. Por quê? Porque a gente já viu nos outros capítulos de Nosso Lar que nem todo mundo pode escolher o que veste, né? Que existe aquela vestimenta básica
e que aquelas pessoas que trabalham mais, que dão mais, elas têm o direito de escolher como elas querem se vestir. Angelical beleza. Ela parecia um anjo. Olha que coisa. Caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Então, a gente vê esse espírito, que é um espírito mais evoluído do que o pai. André Luiz fica surpreso, provavelmente estava lá numa situação espiritual melhor do que André Luiz, mas os olhos sempre mostrando a realidade interior, o que está se passando, essa preocupação. Então, mais uma vez, a gente vê, e quantas vezes isso aparece nos outros capítulos, né? Os olhos sendo o espelho da alma. Agora, uma coisa que eu queria comentar é que a gente sabe que o acaso não existe, né? E o André Luiz já tinha sido colocado em outra situação onde existia desarmonia familiar, problema familiar, né? E aí, agora, de novo, por que será, né? Essa oportunidade de cair na mão dele, para ele viver essa experiência desse problema familiar, para ele aprender, porque ele tinha desencarnado e imaginado que a família dele era a própria família doriana, e não era. Então, era necessário, através dessas experiências, para que ele caísse na real do que é que poderia vir no futuro para ele. Já o pai de Paulina demonstrava um desequilíbrio mental, como se tivesse maluco, fora de si. Ligação de ódio e displicência. Olhar duro, áspero, revoltado, como uma fera humana enjaulada. Gente, então quer dizer, provavelmente ele não devia estar nem pronto para estar ali nas câmaras de retificação. Provavelmente ele estava ali porque a Paulina intercedeu por ele, da mesma forma que André Luiz teve a sua mãe que intercedeu por ele para ele poder estar nas câmaras do Ministério do Auxílio. Estava com fisionomia desagradável, descabelado, com rugas profundas, lábios retraídos, quer dizer, mostrando aquele ódio, aquela raiva. Inspirava mais piedade do que simpatia. Então, é interessante quando a gente faz a análise aqui, né? Porque o que ele está sentindo é ódio, é rancor, é desejo de vingança. Desejo de vingança por uma criança que ele adotou, tomou como filho e que no momento da morte matou. Foi o assassino dele. Ele tem o direito de sentir ódio, raiva? Tem. Mas isso é bom para ele? Não, não é. E é importante a gente perceber isso, porque o cunho dessa lição é lembrar a gente que o perdão não é bom para quem está sendo perdoado. O perdão é bom para a gente, para quem perdoa. A lei divina não vai tirar a responsabilidade daquele que fez o mal. Aquele que fez o mal vai ter que responder pelo mal que fez, mesmo que eu tenha perdoado. Mas o que acontece no momento do perdão é que eu me livro desse peso que eu estou carregando. Então, olha só. Ele não estava conseguindo perdoar. A vontade dele era fazer justiça pelas próprias mãos. Talvez, enquanto ele estivesse vivo, essa característica dele de inferioridade não aparecesse. Claro, o filho ainda não tinha assassinado ele, mas a gente sabe, quem lê o capítulo, sabe que ele era um homem muito avaro, apegado ao dinheiro, só no trabalho, não se preocupou em passar para a família dele valores morais, valores espirituais, religiosos, valores de família. Era dinheiro, dinheiro, dinheiro. O dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim? O dinheiro nem é bom nem é ruim. O dinheiro é dinheiro, é coisa. O que eu faço com o dinheiro é que pode ser bom ou que é ruim. Nesse caso, o que ele ensinou para os filhos foi, ele sendo avaro, ele ensinou os filhos a serem displicentes, irresponsáveis. E quantas vezes a gente vê isso nas famílias? Que os pais têm muito dinheiro, tratam os filhos como bibelô,
Não se preocupam em dar aquela educação moral. Então, eu me preocupo de mandar o meu filho para as melhores escolas. Eu me preocupo de colocar as melhores roupas para o meu filho, o tênis que está na moda, viajar para onde ele quiser. Mas eu não tenho tempo, eu não gasto tempo para conversar com meu filho, para explicar o que é certo e o que é errado, para dividir emoções, para saber como meu filho está, para ensinar que existe um Deus, que existe vida após a vida, que os valores morais que vão ficar dentro dele. Então ele cresce uma criatura fria. E se ele não aprendeu a amar dentro da família, ele não vai conseguir aprender a amar fora da família. O exemplo dos pais é fundamental nesse aspecto. Quando a gente pensa, tem aquele ditado popular que o ódio é o veneno que a gente toma para matar o outro, não é? Então, eu tenho raiva do outro e fico ingerindo ódio. Esse ódio vai fazer mal para mim, a gente já sabe. Vai fazer mal para o meu fígado, vai fazer mal para o meu rim, vai criar um câncer. Porque a pessoa que não sabe perdoar, isso está em tese de Stanford, de Harvard, a pessoa que não consegue perdoar fica com câncer. Então, é importante essa terapia do perdão, de nos perdoar, porque muitas vezes eu não me perdoo, porque quando a Ana tinha 18 anos, a Ana fez isso, fez aquilo, fez um monte de barbaridade. E eu não consigo me perdoar por aquilo que eu fiz. Agora, gente, vamos parar. A Ana de 18 anos não é a mesma Ana de 52 anos. A Ana de 18 anos tomou a decisão naquele momento que parecia ser a melhor possível. Eu não posso, com 52 anos, julgar a Ana de 18 anos. O que é que eu posso fazer? É fazer o bem e perdoar o erro da Ana de 18 anos. Porque às vezes a gente não consegue se perdoar e a gente carrega esse peso, esse rancor contra essa mágoa com a gente mesmo. E Deus não quer isso. Isso não faz bem, isso faz mal, isso dá dor nas juntas, isso dá dor no corpo. Isso faz a gente ficar doente. O ódio, o rancor, a mágoa não é bom para quem sente. Nunca. E se a gente cometeu erros, e todos nós cometemos erros diferentes, mas todos nós cometemos, todos nós temos esqueletos dentro do armário, todos nós, senão a gente não estava num planeta de expiação e provas. A gente já está num planeta feliz. Se a gente está aqui, é porque todo mundo tem conta para pagar. Eu vou ter a minha chance de reajustar com aquela coisa ruim que eu fiz. Então, a gente tem que aprender essa terapia do auto-perdão e isso de também saber perdoar o outro. Não por o outro, talvez o outro nem mereça o nosso perdão, talvez ele nem queira o nosso perdão, não tem problema. O importante é a gente perdoar para a gente se livrar. Porque a hora que a gente se perdoar, pronto, cortou o vínculo espiritual. Eu não tenho mais que lidar com aquela pessoa no futuro. Então, André Luiz está vendo aquela situação, está vendo aquele ser todo desconjuntado, aquela filha sofrendo, tentando ajudar o pai. A primeira reação dele é o quê? Julgar. Olha só o que ele fala. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Quando de nós a gente não olha para uma situação e fala, mas olha só aquela pessoa, como é que ela pode fazer isso, sentir isso? Porque o pai não cumprimentou a filha, nem enxergou a filha, porque ele está tão envolto dentro dessa crisálida de ódio que ele não consegue enxergar nada. É uma cegueira espiritual. Por quê? Por causa da lei de sintonia. A filha está numa sintonia diferente da do pai. Ele não consegue entender o que ela está falando. Ela está falando em chinês para ele. Ele não fala chinês. Mas é interessante, a gente já vê
essa reflexão do André, né? O André está mudando. Porque ele na Terra, que eu acho que é importante a gente pensar, ele era uma pessoa que julgava, ele era uma pessoa interesseira, ele era uma pessoa vaidosa, pessoa orgulhosa, prepotente. Ele julgava as pessoas pela aparência, tanto é que aparece lá a mulher, a senhora pobre lá, querendo ajuda dele de graça, e ele pensando, mas por que eu tenho que ajudar? Não vai me pagar, né? A partir do momento que ele coloca compaixão no coração dele, que ele muda a lente, a visão, ele fala, desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se os raciocínios. Então, quer dizer que esse orgulho, que é o pai, a mãe do julgamento, porque a hora que a gente está julgando é o quê? Porque a gente acha que a gente é melhor que o outro. Esse orgulho faz a gente não usar bem o nosso raciocínio. Olha só, é muito profundo isso, gente. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério de Auxílio? Você já imaginou se tivessem mostrado um espelho para o André Luiz? Ele chegando com a barriga esbugalhada, sangrando, porque ele estava ainda, né, com a fissura toda aberta do câncer que tinha sido gerado pela sífilis, maltrapilho, depois de ter ficado quase 10 anos no umbral, devia estar descabelado, devia estar fedendo, devia estar feio. Ele não estava com cara de doutor, senhor, importante como ele era, né? Então, é interessante a gente conseguir se colocar no lugar do próximo. Essa reflexão de André Luiz talvez seja uma boa reflexão para nós fazermos também. Colocar compaixão no nosso olho, em vez de colocar o julgamento. Me veio agora aquela passagem de Jesus em que ele vê o cachorro morto, né? E que os discípulos todos ficam repugnados pela situação do cachorro, e o comentário de Jesus é: olha como ele tinha dentes bonitos. Então é interessante a gente ter essa perspectiva de tentar ver as coisas boas. Percepção é realidade. A gente sempre vai enxergar a realidade de acordo com aquilo que a gente tem por dentro. Aquelas pessoas que estão amargas, que estão infelizes, elas vão enxergar problema e infelicidade em tudo aquilo que está ao redor delas. Sempre. Então, essa reeducação mental é importante para que a gente encontre a felicidade. Se a gente não se reeducar os sentimentos dentro da gente, a gente só vai encontrar coisa ruim do lado de fora. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Então, talvez essa seja até um caminho para o auto-perdão, que a gente estava falando, né? Então, a gente olhar para pessoas que estão passando por sofrimentos semelhantes àqueles que nós passamos e que nós fizemos os erros de passado, sejam eles quais forem, e a gente aplicar esse amor fraterno, estender a mão, porque muitas vezes quando a gente faz bobagem é porque a gente não tem alguém para guiar, para segurar a nossa mão, para ajudar a gente, né, no momento da dor. Então, a família. Esse capítulo também dá uma lição importante em relação aos valores da família. A Paulina explica, né? Então, a família consanguínea, então a família que vem dentro dos mesmos laços de sangue, é construída para que a gente aprenda a compreender o amor espiritual. Se a gente precisa compreender o amor espiritual, é porque a gente ainda não compreendeu. Se a gente não compreendeu o amor espiritual, significa que existe desajustes dentro dessa família consanguínea. E se a gente olhar para as nossas famílias,
Nós vamos saber que existem desajustes entre pai e filhos, filhos e pais, irmãos, que muitas vezes a gente olha para as pessoas que têm o mesmo círculo familiar conosco, eu falo, gente, mas quem são essas pessoas? Elas não dizem nada para mim. Não dizem porque talvez não tenha afinidade espiritual mesmo. É que ali eu nasci para aprender a amar. E talvez o aprender a amar seja simplesmente eu não odiar. Seja o primeiro passo. Porque, voltando ao exemplo do Haroldo, né? Então, com uma situação de abandono, ele até os 10 anos de idade morou, 8 anos de idade, não sei, morou em 8, 10 casas diferentes, experimentou situações horrorosas, exemplos horrorosos que podiam ter atrapalhado a vida dele, né? E aí, como é que fica? É conseguir transmutar essa experiência. Nesse caso, no caso dele, o lar era esse cadinho de purificação de sentimento. Ele nasceu para saber perdoar o pai, para saber perdoar os avós, para saber perdoar aqueles que o abandonaram ou que deram mau exemplo, porque estavam ensinando ele a roubar ou estavam ensinando ele a usar drogas. Mas, de qualquer forma, a palavra que a Paulina usa é templo. O que é um templo? Uma igreja, é um lugar onde a gente se conecta com Deus, é a casa de Deus. Então, o nosso lar, a nossa casa tem que ser esse lugar sublime, especial, de conexão com o celeste, com o superior. E ela fala, templo de união sublime. Mais uma vez, a gente olha para a Terra hoje e quantas vezes a gente vê as famílias desajustadas, os lares fragmentados, a casa muitas vezes servindo só de hotel, quando hotel, né? Então, é para a gente conseguir ressignificar o valor do lar. No momento em que a gente está vendo a sociedade até criticando o valor do casamento. Vale a pena casar? Mas para que casar? Quando a gente sabe que o matrimônio, quando a gente sabe que a energia sexual é a energia mais poderosa que nós temos, que é a energia criadora. E que muitas vezes a gente acaba malbaratando aquilo, né? Como a gente vê agora com a juventude, com os ficando. E vai ficando, e vai ficando. Agora, a má notícia é que cada vez que você fica sexualmente com uma pessoa, você está se ligando com essa, se comprometendo com essa pessoa para outras vidas. Mas como, Ana? Foi só uma noite? Sim. Mas você apequenou essa energia sexual tão fundamental e se uniu talvez com uma pessoa com uma energia brutalizada, que você vai ter que encontrar numa outra vida. Então, esse ponto não é também para a gente ficar com consciência pesada, oh, eu criei o meu lar, é um lar desarticulado. O que é que eu posso fazer agora? Evangelho no lar ajuda, prece ajuda, perdoar ajuda. Em vez de só falar de problema, falar de coisas boas, prestar atenção quais são os programas que eu escuto, que eu assisto na minha casa, porque a gente sabe que por lei de afinidade, se eu estou assistindo programas de baixo escalão de qualidade, sejam programas pornográficos ou altamente violentos ou jornalismo de má intenção, eu vou estar atraindo espíritos daquela mesma envergadura para o meu lar. Isso vai tirar a paz no meu lar. E nós sabemos que a influência entre encarnados e desencarnados é contínua. Então, a minha responsabilidade de proteger o meu lar é um templo. Eu tenho que tratar o meu lar como templo. As pessoas que eu convido,
os filmes que eu assisto, as conversas que eu tenho. Pensamento, outra coisa importantíssima desse capítulo. O pai está lá na Câmara de Regeneração. Desculpa. O pai está lá, completamente desarticulado. É um louco do ponto de vista espiritual. Ele não tem noção do que está acontecendo. O pensamento dele chega no pensamento da família encarnada numa velocidade mais rápida do que a luz, porque o pensamento é mais rápido do que uma luz. A família desarticulada sente ódio do pai, porque ele deve ter feito alguma coisa que deve ter deixado os filhos bravos, a gente não sabe o quê. Ataca ele e cria um feixe, um circuito de energia fechado. Ele sente ódio, 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 ele sente ódio. Como é que eu corto esse circuito? Ele sente ódio, eu não sinto nada. Bate e volta. Ele sente ódio, eu sinto amor. Bate e volta. Tem que cortar essa permuta de ódio. Quando existe o amor, esse fluxo é um fluxo positivo. Então, eu amo a minha família, eu amo a minha mãe me ama. Isso serve como alimento para a minha alma. Por isso que falam que beijo de mãe cura, colo de mãe cura, abraço de mãe cura. E às vezes pode ser de mãe, pode não ser de mãe, pode ser um amigo. Um amigo que tem uma palavra boa para gente. Por quê? Porque pensamento é matéria, palavra é matéria. Quando a gente quando a gente reveste esse pensamento com um sentimento e impregna ele com vontade, ele é vivo. O pensamento em si é inerte, mas a gente impregna, isso não sou eu falando, isso é Emmanuel. A gente impregna esse pensamento com o sentimento e envolve ele com a nossa vontade e ele vai construir o que a gente quer. Essa permuta de ódio que ele está vivendo está fazendo ele ficar pior. Está fazendo a família brigar mais, mas está fazendo ele ficar pior. Por isso a filha fala, pai, para com isso. E ela é muito dura com ele. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Não dá para a gente querer paz procurando a guerra. Não dá para que a gente querer amor procurando raiva, ódio, rancor. Eu tenho que pensar o que eu quero. O que é mais importante? Eu estar certo ou eu estar em paz? Eu estar em paz. Porque mesmo que eu esteja certo, Deus vai cuidar da justiça divina. Não sou eu não tenho que cuidar da justiça divina. Eu não tenho capacidade para cuidar dessa justiça divina. Essa família em crise, desejo de vingança entre os irmãos, entre o pai, a mãe está no hospício. Qual é a causa disso? Não existe amor ao próximo. Essas crianças não aprenderam a amar uns aos outros. Provavelmente a mais evoluída de todas é a Paulina, que já está desencarnada. Porque a gente vê os irmãos, os dois irmãos brigando com dois irmãos. Agora, vale esse dinheiro todo? Esse apego todo? E ela fala para ele, pai, você foi tão apegado ao dinheiro, você e a mamãe brigaram tanto para ter tanto dinheiro, mas vocês não ensinaram os seus filhos a ganhar dinheiro honestamente. Não ensinaram os seus filhos a ter gosto pelo trabalho. Gente, isso é super importante, porque muitas vezes a gente vem de uma família que passou muitas necessidades, e aí pensa, poxa, quando eu tiver a minha casa, a minha família, eu vou dar tudo para os meus filhos. Eu não quero que eles comecem a trabalhar cedo. Tadinho deles, não tem que arrumar cama, não tem que botar a mesa. Vai ter gente para fazer isso. Não! Trabalho é bom. A gente cresce, a gente amadurece trabalhando.
Eu não posso querer que os meus filhos sejam pessoas fúteis, que não valorizem, que não honrem a oportunidade de trabalhar, porque eles vão ser infelizes. Aí ela fala, nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício. No capítulo da riqueza transitória. Olha só o que a Paulina fala para o pai. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, então ela estava falando, então tá bom, você falou que você estava juntando dinheiro que era para assegurar o futuro dos filhos. Garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Então tá bom, você quer juntar dinheiro para ajudar os filhos, mas você também quer ensinar o trabalho honesto, quer dar tranquilidade. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Então ela foi bem Paulo, vai ver que é por isso que ela chama Paulina. Ela foi bem direta nesse ponto, né? Ela não adoçou a pílula mesmo. Falou, ó, papai, você fez isso não foi pela gente, você fez isso porque você queria ser rico. Querendo viver acima dos outros, olha só o que ela está falando para o pai. Não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. Então qual é o tamanho da minha casa? Qual é a marca do meu carro? Qual é a marca da minha bolsa? São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres. Que conhecimentos nobres? Valores morais, religiosidade, espiritualidade, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão, porque muitas vezes o dinheiro faz com que a gente se sinta entitled. Eu sou melhor do que você porque eu tenho esse sobrenome. Eu sou melhor do que você porque eu uso essa roupa, porque eu moro nessa casa. Não. Esse não é o ponto do dinheiro. O dinheiro não está aqui para fazer com que a gente se sinta melhor que o outro. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamos-nos dos serviços do Pai. Por quê? Porque eu estou tão ocupada a ganhar dinheiro que eu não tenho tempo para pensar em Deus. Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Olha só essa frase que ela falou. Que é o ponto principal. A gente está aqui para lapidar o nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou nos valores dos bancos. No momento que a gente está vivendo, esse livro foi escrito há 70 anos atrás, mas no momento hoje em que o parecer é muito mais importante do que o ser, é para a gente pensar nisso. Porque todo mundo quer parecer lindo, todo mundo quer parecer jovem, todo mundo quer parecer rico, todo mundo quer parecer feliz. Mas a gente tem que lembrar da lapidação do nosso espírito, dessa reeducação que a gente está aqui para passar, né? Outra coisa que eu achei interessante, que não foi comentado aqui, é no finalzinho do capítulo, a Narcisa comenta sobre a criação, e eu vou ler, do inferno. Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando os nossos infernos individuais. E foi por isso que eu coloquei esse primeiro ponto. Será que nós estamos criando os nossos próprios infernos dentro dos nossos lares? Dentro da nossa própria vida? Por escolha própria? A segunda coisa é o papel da família. Isso que ela fala, que pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Que tipo de pai, de mãe que eu estou sendo? Eu estou educando meu filho para a vida honesta, para o trabalho, para o amor ao próximo, para a fraternidade? E a terceira coisa é o poder do pensamento, né? Isso que o pensamento não tem fronteiras. A gente aprende isso em todos os livros que a gente lê, de Kardec, André Luiz, Adivaldo. Então, o que a gente pensa, a gente cria. O que a gente cria, a gente vive.
Bom, era isso que eu tinha para comentar hoje, agora a gente pode abrir para as nossas perguntinhas. Quem quer comentar? Ninguém quer Ninguém vai comentar? falar? Esse capítulo tão pesado, tão profundo. Ninguém vai falar? Então vou falar. Pode ser? Então fala, por favor. A gente fica cada vez mais, entre aspas, apaixonada por André Luiz, né? Porque tudo que ele fala realmente mostra com clareza o sofrimento, os problemas do mundo. E mostra solução também, né? Então, nesse capítulo, a gente aprendeu uma opção de coisa. Mas me chamou a atenção muito especialmente, mexeu comigo, aquele momento em que a Ana falou do perdão, que é importante a gente perdoar o outro, mas que o auto-perdão também é importante. Vocês lembram quando ela falou: o que eu fiz com 18 anos, eu não faria hoje com 50? De uma certa forma, a Vera falou isso na palestra, vocês repararam? Quando ela estava estudando a vida de Santo Agostinho, várias vezes ela falou: esse Agostinho não é o Santo Agostinho da igreja, esse Agostinho não é o que está lá no Livro dos Espíritos, estou falando daquele Agostinho levadinho, farrista e irresponsável e etc. Né? Então, a gente não pode viver presa ao passado, se deixar levar pelo remorso, pela depressão. Por que que eu fiz isso? Eu fui irresponsável, eu devia ter agido diferente. Não, naquele momento, eu, espírito, só tinha maturidade para aquele tipo de conduta. Eu não dava conta de fazer melhor. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, e a gente amadurece com a luta, com o sofrimento, com o cadinho purificador, né? Então, ninguém aos 30 anos é igual aos 20, ninguém com 50 anos é igual aos 40, graças a Deus. A gente evolui devagar, mas a gente evolui muito, né? Então, toda vez que passar pela nossa cabeça que eu não devia ter feito isso ou aquilo, ou por que que eu fiz essa escolha, a gente tem que entregar para Deus. Foi feito, tinha que ser assim, então, nesse momento, eu estou feliz, eu estou em paz, eu estou firme, trabalhando pelo meu crescimento espiritual. Acho que isso ajuda muito a gente. Eu já comentei com a Ana algumas vezes que eu me casei com 18 anos, que com 25 eu tinha 3 filhos. Meu Deus, quando eu olho para trás e lembro o tipo de mãe que eu fui, eu estava completamente despreparada, imatura, não sabia educar filho, não sabia coisa nenhuma. Eu fui aprendendo com erros e acertos. E eu acredito que isso aconteça conosco, não só em relação a filhos, em relação ao trabalho, em relação à reforma íntima, né? A gente erra, o erro dói, a gente conserta, a gente erra, vê que aquilo não deu certo, a gente experimenta outro caminho, né? Mas o importante é que sempre a gente tenha vontade de acertar e, principalmente, tudo que a gente fizer, a gente faça com amor. Amor hoje, amor para o ontem e amor para o futuro. Obrigada. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Então, nos agradecendo a equipe de André Luiz, de Emmanuel, nos trouxeram essas páginas tão profundas e importantes para a nossa reflexão. Reflexão em relação ao céu, ao inferno que nós mesmos criamos, aos anjos e
seres diabólicos que nós podemos nos tornar na vida dos outros, ao valor da família, a oportunidade que nós temos nessa encarnação, de nos acertarmos com aqueles a quem nós ferimos e magoamos em outras oportunidades. Mestre amado Jesus, abençoa a nossa vontade, o nosso desejo sincero de fazer o bem, de acertar. Auxilia-nos hoje na nossa caminhada evolutiva. Ampara este grupo, esse centro espírita, fortifica seus trabalhadores e todos que aqui vêm, para que possamos continuar juntos hoje e sempre. E tenhamos uma boa semana. Muita paz. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.